A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de cura, uma palavra de restauração para a sua vida. E através desta palavra, Deus ele pode mudar a sua vida. Deus pode te mostrar a solução para esse problema, para esse mal que te aconteceu. E eu peço aos irmãos que no nome de Jesus fiquem até o final para entender o que Deus tem para te entregar e fazer na tua vida através da palavra dele, em nome de Jesus. O Evangelho de Lucas, em seu capítulo 6, do versículo 6 ao 11, um pequeno texto para a meditação dos irmãos. E aconteceu também que em outro sábado que entrou na sinagoga, estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Louvado seja Deus. É um texto pequeno para mim, para a sua vida, com muitos ensinamentos da parte de Deus, que eu creio que vai transformar a sua vida, transformar e te dar solução a esse problema que você está passando neste momento. Esse texto nos fala sobre a cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. E nós vamos estar explorando nos detalhes o que esse texto tem de ensinamento para a minha e a sua vida. Louvado seja Deus. Então a Bíblia vai começar a falar no versículo 6 que acontecendo também que em outro sábado que entrou na sinagoga, Jesus entrou outra vez na sinagoga e ele estava ensinando, como era de costume. E ali na sinagoga havia um homem que tinha uma mão mirrada. A mão direita dele tinha uma deficiência, tinha um problema. E Jesus, só pela leitura, nós podemos entender que não só uma vez, nem duas, mas em diversas vezes, Jesus ele foi na sinagoga propositalmente no sábado para ensinar o caminho, a verdade e a vida da palavra de Deus, e também foi para curar, libertar e salvar as almas que estavam doentes, feridas, precisando de cura. Porque esta é a missão de Jesus e sempre será: curar, salvar e libertar. Só que os fariseus e os escribas daquela época, eles não entendiam esse propósito na vida de Jesus. Então eles queriam destruir o propósito de Jesus. Só que eu vejo pela Bíblia que o diabo ele não pode destruir o projeto de Deus. O diabo ele não pode acabar com os planos de Deus.
E nós, seres humanos, somos criação e plano de Deus na Terra, para vencer o pecado, o diabo e as dificuldades e ir para o céu, através de Jesus Cristo de Nazaré, essa palavra. Então Jesus, em outro sábado, ele entrou na sinagoga. Ele sabia que na sinagoga haveria perseguições. Jesus sabia que na sinagoga haveria reuniões, fofocas com o nome dele. Mas Jesus não se importava com essas coisas. Ele queria salvar as almas que naquele lugar estavam perdidas. Então sabe o que eu aprendo? Que Deus, quando quer libertar, curar e salvar a nossa vida, Ele vai aonde é necessário para nos libertar das prisões de Satanás. E quem saiba você, através desta palavra, esteja doente, esteja enfermo, esteja precisando de uma cura, de uma resposta de Deus. E eu falo para a tua vida no nome de Jesus, que Deus, através desta palavra, Ele tem poder para ir aonde você estiver. Não importa quantas coisas ruins esse lugar tenha acontecido. Não importa quantas coisas ruins você tenha passado neste lugar. Mas o próprio Jesus, Ele está indo de encontro a você para lutar contra o mal e te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, foi assim, Jesus entrou na sinagoga e estava ensinando. E tinha um homem com a mão direita mirrada. E os escribas e os fariseus se atentavam para Jesus, ficavam observando a Jesus para ver se Jesus iria curar no sábado, para achar o que de erro, para acharem uma falha em Jesus, para acusar Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que entender que os demônios no mundo espiritual que você não vê, que nós não vemos, eles não querem de maneira nenhuma que nós sejamos curados por Jesus. Eles não querem que você seja liberto, eles não querem que você seja liberta das trevas. E você pode perceber que todas as vezes que você quer ir para a igreja, que você pensa em ir para a igreja, o inimigo começa a usar a boca de pessoas. O inimigo começa a usar vidas em derredor e ao redor para tentar achar erro na sua vida, para tentar colocar discussões, brigas, para te desanimar de você ser curado, de você ser curada. Então entenda que quem não quer que eu e você sejamos curados é o diabo. E o que nós temos que ter em mente é que os planos de Deus têm que se concretizar na nossa vida, querendo o diabo ou não. Ainda que pessoas cheguem para você e diz que você não é digno, não é digna de ter uma vida melhor, ainda que pessoas sendo usadas pelo diabo dizem que você não tem mais jeito e até te acusa dizendo as coisas ruins que você já fez e até te acusa dizendo sobre as coisas do seu passado. Só que Jesus, Ele conhece os pensamentos dos nossos corações e dos nossos inimigos. Aí no versículo 8, a Bíblia vai falar que, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Ou seja, o que estavam tramando contra Jesus não impediu que ele curasse.
aquele homem. Então eu quero falar para a tua vida em nome de Jesus, você não pode deixar que Deus te cure, te liberte pelo que estão falando da tua vida. Não dê ouvido ao que estão tentando contra a sua vida, mas dê ouvido à palavra de Deus, ao próprio Jesus que veio enviado por Deus aos pobres, aos pecadores, para o arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, quando quer fazer, o diabo não pode pedir. Os fariseus procuravam, de qualquer maneira, para acusar Jesus. Só que Jesus, conhecendo bem os pensamentos deles, chamou aquele homem para ele ficar de pé e se levantou. E Jesus perguntou uma coisa para aqueles homens, escribas e fariseus. Uma coisa eu vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar? Jesus Cristo colocou eles num beco sem saída. Então, meus irmãos, por causa do sábado naquela época, os escribas e fariseus, por causa de, louvado seja o nome do Senhor, por causa de um costume humano, por causa de uma tradição humana, eles não queriam que Jesus curasse no dia do sábado. Para eles, na tradição humana, era errada. Mas Jesus quis mostrar que uma vida, uma alma, ela vale muito mais do que uma tradição humana, do que uma lei terrena. Então Jesus botou eles contra a parede e perguntou para eles: é lícito fazer bem no sábado ou fazer mal? Os escribas e fariseus, eles diziam que eram homens de Deus, eles mostravam a aparência de homem de Deus, mas na prática eles negavam a eficácia do que é verdadeiramente ser um homem de Deus. Eles eram hipócritas, eles falavam, só que na prática eles não mostravam. E Jesus perguntou para eles: o que é certo fazer no sábado, o bem ou o mal? Se eles dissessem que era o mal, eles estariam mostrando a realmente identidade deles. Só que o inimigo é assim. O inimigo, ele se transfigura em anjo de luz, a Bíblia fala. Eles se fazem de bonzinho. Eles dizem que vão te ajudar. Eles dizem que querem o teu bem. Só que o diabo, ele está tramando a tua queda. Diferente do que muitas pessoas pensam, o diabo, ele não vem com chifre. O diabo não vem com uma lança na mão. Porque seria muito claro, seria muito notório saber como que é o diabo. E assim fugir dele. Só que se o diabo, o inimigo das nossas almas, enganou a terça parte dos anjos que estavam no céu, o que dirá de nós, seres humanos falhos e pecadores? Então ele é astuto, ele vem com palavras persuasivas, ele vem com conversas doces, parecendo que é bom ao meu e aos teus olhos. Só que na hora de praticar, que eles ficam, louvado seja o nome do Senhor, sem saber o que fazer. Então eles não falaram nada. Jesus perguntou: é certo fazer bem ou mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Eles não falaram nada. Eles não iam dizer que o certo é fazer bem, porque Jesus Cristo estaria concluindo a obra. E também eles não queriam dizer que era fazer mal,
porque eles queriam manter a aparência de homens de Deus, mas estando totalmente contra a vontade de Deus. Então Jesus perguntou: o que é lícito fazer no sábado, bem ou mal, salvar a vida ou matar? Aí Jesus sabia que eles não iam responder nada. Jesus olhou ao redor para todos, que eu creio que ali tinha uma multidão, assim como Jesus, em outras passagens também estava ao redor de uma multidão. Jesus disse para aquele homem que estava com a mão atrofiada, com a mão mirrada, com problema nas mãos. Jesus pediu que ele estendesse a mão e assim fez. E automaticamente a mão daquele homem foi restituída e ficou sã como a outra, ficou boa. E aqueles homens que viam o que Jesus tinha feito, eles ficaram cheios de furor, cheios de raiva. E eles ficavam conferenciando, eles ficaram tramando entre si sobre o que eles fariam com Jesus. Então é dessa maneira. O diabo trama, usa a vida de pessoas para tentar achar erro na nossa vida e dizer que nós não somos dignos. Mas Jesus, ele fala para mim e para você que ele foi enviado aos pobres e aos pecadores, a fim de que nós possamos nos arrepender e aceitar a palavra dele para recebermos a cura. Louvado seja Deus. O inimigo pode ficar furioso na minha e na sua vida, mas Romanos 8:31 nos fala bem assim: que direis, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É um cântico de vitória. Então, se Deus é na minha e na tua vida através da palavra dele, quem será contra nós? Quem poderá impedir o agir de Deus na minha e na sua vida? Não há enfermidade, não há demônios, não há nada e nem ninguém que possa impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Então, no nome de Jesus, creia que Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem um plano. E talvez você não entenda o porquê de tanta fúria, de tanta perseguição, de tanta solidão, de tanto abandono de pessoas que você ama. Mas Deus está te esclarecendo que o que você está passando é para algo melhor. E que Ele criou todas as coisas com um propósito e com um objetivo, para que a palavra dele em nossas vidas possa se cumprir. Louvado seja Deus.